E aí, pessoal, tudo certo? Como é que vocês estão? Boa noite aí, vamos para mais um vídeo aí, vamos falar um pouquinho da Cleópatra hoje, tá? Pessoal, é interessante a gente falar da Cleópatra, certo? Porque ainda hoje, né, essa figura, né, vamos falar assim, essa figura mítica, né, ela que se tornou um mito, certo? Ela é bastante lembrada, né, bastante retratada ainda na literatura, foi, né, ao longo da história, retratada na literatura, na pintura, no cinema, na música, tá? Então é uma pessoa bastante interessante aí pra gente comentar aí algumas coisas dela, tá? Então vamos falar um pouquinho, esse vídeo aí vai ser dedicado a Cleópatra, tá, pessoal? Bom, a gente sabe, pessoal, que a Cleópatra, né, desde a sua infância aí, ela foi uma pessoa que teve uma educação importante, né? Uma pessoa que teve a oportunidade de se instruir, de aprender cultura geral, cultura grega, cultura latina, certo? E ela falava, né, aí várias línguas, tá? O latim, falava um pouco de grego, de egípcio, tá? De árabe, inclusive ela falava uma língua de um povo, né, que habitava ali o Egito, né? Que era a língua dos trogloditas, tá, pessoal? Que era uma tribo ali que ocupava o Egito, tá? E aí a Cleópatra, pessoal, ela é interessante a gente perceber que ela vem de uma dinastia muito importante no Egito. Se não me engano, foi a última dinastia egípcia, né, que teve lá um faraó, tal, que era a dinastia ptolomaica, tá, pessoal? Então essa dinastia, né, ela coloca a Cleópatra, ela fazia parte dessa dinastia, certo? E ela assume, então, o Egito, tá, pessoal, no momento em que o Egito vivia um processo aí de uma crise, né? Tinha passado por uma grande seca, então ela acaba assumindo, né, ela e o irmão dela, o Ptolomeu, o governo do Egito num momento bastante tenso, bastante turbulento na história egípcia, aí, né? Em que a fome era algo bastante comum, era algo que estava presente quando ela assumiu, tá? E o detalhe, pessoal, a gente perceber, a gente entender que ela e o irmão viviam em pé de guerra, tá? E detalhe, eles eram casados, era muito comum no Egito isso, pessoal, essa aliança, né, esse casamento entre pessoas da mesma família, tá? Eles eram casados, só que eles, por conta da disputa, né, que existia pelo poder, eles não tinham uma relação amigável, não, tá? Viviam aí em pé de guerra, a Cleópatra vivia fugindo e tal, certo? Bom, e o detalhe é o seguinte, pessoal, como eu falei para vocês, né, existia um conflito, então, na base desse relacionamento, tá? O que vai acontecer, pessoal? A gente sabe que os egípcios, né, tinham uma relação bastante importante com Roma, tá? O Egito funcionava como uma espécie de celeiro. Eles forneciam bastante comida para os romanos, né? Cereais, mantimentos, tá? Que saíam do Egito, né? Iam direto para Roma para ajudar a alimentar a população, tá? E o que vai acontecer, pessoal? Numa dessas, né, aí que entra a história de Roma, né, mais especificamente, tá? Porque em Roma a gente tinha uma disputa entre o César e o Pompeu. É toda aquela história, né, que se desenrolou depois do primeiro triunvirato e tal. Então vai ter essa disputa entre o César e o Pompeu, que são dois generais importantes aí, tá? E o César ele vai acabar perseguindo o Pompeu no Egito. Detalhe que o Pompeu, né, que era um general romano, ele vai acabar sendo capturado, né, pelo Ptolomeu, que era o rei do Egito, né, aí nesse contexto, o faraó do Egito, né, e ele vai capturar o Pompeu, que era o marido da Cleópatra, né, e vai matar o Pompeu, e vai oferecer o Pompeu de bandeja, literalmente, né, a cabeça numa bandeja para o César, né. O César não vai gostar nada daquilo, né, porque ele acreditava que a morte do Pompeu, daquele jeito como havia acontecido, era uma desonra para Roma. Uma coisa que. Então, o que aconteceu? O César, né, esse general romano, um cônsul importante de Roma, tinha ficado com uma certa birra, com um certo ranço aí do Ptolomeu, tá? Então, nesse contexto, pessoal, o que vai acontecer? O César ele vai começar a se aproximar mais da Cleópatra, né? Que também é uma figura importante, também tem aí a legitimidade, né, de governar o Egito e tal. Só que a Cleópatra, né, e o irmão dela, o Ptolomeu, estão em disputas, né? E aí, como que é bem interessante esse fato, tá? Que a Cleópatra, né, ela vai ser apresentada ao César, dizem, né, que ela foi apresentada ao César dentro de um tapete, né? Então ela se colocou lá, enrolaram ela no tapete e deram para o César que estava lá na corte, vamos falar assim, do Ptolomeu, e ele, né, para burlar lá a Cleópatra, então, para burlar, né, ali,
que a possibilidade, né, dela ser pega pelo irmão se apresentou ao César dentro de um tapete e tal. Então, e eles se conheceram, né, pessoal? Dizem que a Cleópatra, né, ela tinha, assim, o rosto, né, ela era uma pessoa muito exótica, né, tinha uma beleza muito exótica, né, então ela passava maquiagem e tal, certo? O rosto, ela tinha um nariz bem protuberante, um queixo, mas ela tinha uma beleza inigualável, uma beleza exótica, tá? E o César, ele se encantou por isso, né? Não só pela beleza da Cleópatra, né, pessoal, mas a historiografia fala que ele se encantou também pela inteligência, né, e pela simpatia dela. E aí, a partir desse contexto, eles começaram a ter um caso, né, pessoal? Eles tiveram um caso, ele, tiveram um filho, inclusive, né, o Cesarion e tal. O César engravidou a Cleópatra, né? Aí, nesse momento em que ele estava lá no Egito e tal, eles têm ali um romance no Egito, certo? E aí chega o momento do César, né? Ainda nesse contexto de disputa com Pompeu, né? Vocês estão entendendo, tá? Ele ainda está no Egito, tá? Mas chega o momento do César retornar para Roma e ver o que está acontecendo, né? Retomar o controle da cidade, porque Roma havia ficado ali sem governo, né? O Marco Antônio tinha assumido o governo, mas Marco Antônio, que era o sobrinho do César, né? Um general importante, não estava dando conta do recado. Então César precisa voltar para Roma, né? E depois dizem, né, que de uma espécie aí de lua de mel ali no Rio Nilo, né, no famoso navio Talamego, certo? Depois dessas núpcias aí ele volta para Roma para de fato assumir o poder da cidade, tá? Bom, isso acontece, certo? A Cleópatra fica no Egito e depois de um tempo, tá? Em 46 a.C., a Cleópatra vai atrás do César lá em Roma, tá? Detalhe, pessoal, a Cleópatra, né, ela era uma pessoa bem inteligente e perspicaz, ela tinha ambições, certo? Então, o relacionamento com César acabava por fortalecê-la, né, politicamente. Então, isso era muito importante para ela, certo? E daí o relacionamento, tá? Não era só love, né? Era uma coisa que tinha a ver com política, com interesses, tá? Então, ela vai para Roma atrás do César, né? Inclusive, ela apresenta, né, teria apresentado o filho, ó, César, esse é seu filho que o César acabou não reconhecendo o filho, né, mas a historiografia diz que era o filho, né, da Cleópatra e do César, o Cesarion, era bastante parecido com o César, era assim, algo, é, era cuspido e escarrado, né, como se diz aí na linguagem popular, né, galera? Então, ela apresenta lá o Cesarion, ele não reconhece e tal, e beleza. E aí, pessoal, o que vai acontecer, né? A gente não pode esquecer que existe uma disputa, é, o César acaba sendo assassinado, existe uma disputa entre o Senado e o César, né? O César vai virar um ditador, ele vai concentrar o poder, isso vai gerar uma série de inimizades, né, em Roma, principalmente entre os senadores. E o final de tudo a gente já sabe, né? O César ele vai acabar sendo morto, né, em 44 a.C., em 24 de agosto, não, em 15 de março, né, de 44 a.C., tá? A Cleópatra, né, ela vai estar na cidade ali no dia que o César foi, ela até tenta, né, fazer com que o Cesarion assumisse lá depois aí de um tempo, uma semana depois assumisse o trono e falar, ó, ele é o filho do César, mas acaba não dando certo, tá? Essa coisa do sangue, né, pessoal, era muito importante para os romanos, tá? Então os romanos, eles acreditavam que o Cesarion não era um romano puro, ele tinha o sangue oriental e não era digno do trono. Então o Cesarion acabou, que era o filho, né, da Cleópatra do César, acabou não assumindo o trono, tal. Obviamente porque ele era pequeno também, ele era um bebê, certo? Mas ele acaba não assumindo o trono, tá? Bom, enfim, não tem essa legitimidade, isso que eu quero dizer, tá? Bom, enfim, e aí o detalhe é o seguinte, né, pessoal? A gente sabe, né, que o próximo governo que vai assumir o controle vai ser propriamente o segundo triunvirato, né, uma espécie de divisão de poder entre pessoas importantes, né, pessoas da elite romana, né, que de certa forma é uma disputa entre pessoas próximas ao César, né, que é o Otávio, o Otaviano, né, o Marco Antônio e o Lépido, né, e em consequência dessa junção, tá? Dessa união, vai ter problemas também, certo, pessoal? A história romana, a gente não pode esquecer, sempre tem esses problemas, essas disputas pelo poder, tá? E aí, o problema que vai surgir maior vai ser entre o Otávio e o Marco Antônio, tá? Detalhe, a Cleópatra, depois de ter, então, do César ter morrido, ela vai se aproximar bastante do Marco Antônio, tá? O Marco Antônio, uma pessoa, uma figura importante, um general
importante de Roma, que estava do lado do César, tal, ela vai se aproximar dele e eles vão ter um caso aí, né? Vão ter aí, ela vai se aproximar, lembrando, pessoal, que não é só por amor, tá? Como eu falei, a Cleópatra tinha interesses políticos aí, certo? E ela, enfim, ela vai voltar para o Egito, vai acabar envenenando o irmão dela, que era o marido dela, né? Envenena o marido dela e vai continuar essa relação com o Marco Antônio. Inclusive, o Marco Antônio vai fazer com que ela recupere, né, vários territórios que ela havia perdido, territórios no Oriente, né, a Síria. Então, ela vai recuperar. O Egito vai ter um grande avanço, né, por conta dessa aliança. Então, você percebe a perspicácia da Cleópatra, tá? Enfim. Só que como eu falei para vocês, pessoal, existe uma briga interna, certo? Uma disputa interna entre o Marco Antônio e o Otávio, tá? Uma briga que ela vai ter o seu fim na famosa Batalha do Ástio, no qual aí as tropas, né, do Marco Antônio vão ser derrotadas pelas tropas do Otávio, tá? E nessa toada, certo? O Marco Antônio, ele recebe uma notícia, né? Uma notícia falsa, uma fake news, que a Cleópatra teria morrido, né? Teria morrido, né, nessa disputa, em consequência dessa batalha aí, tá? As tropas do Marco Antônio, do Otávio, tinham pego ela e tal, mas aí ele percebe que não, só que já era tarde porque ele já tinha cravado uma faca no seu estômago, tá? No seu estômago, no seu peito, agora eu não lembro bem. Só que, enfim, a Cleópatra reaparece e fala, meu amor, né? Eu não morri, estou aqui, certo? Ele percebe, nossa, né? Beleza, então ele morre, acaba morrendo, né, o Marco Antônio, ele é enterrado em Roma, né, com todas as honras, né, de uma pessoa importante romana, tal, e a Cleópatra, então, sabendo que o Marco Antônio morre, né, ela teria se fechado num quarto, né, e pedido por uma... Ela estava presa, certo? Os romanos haviam prendido a Cleópatra, só que ela não sabiam exatamente o que fazer com ela, certo? E ela sabendo então, né, percebendo que a situação ela tinha perdido aí, né, o Marco Antônio, ela resolve então dar fim à sua própria vida, né, com a picada de uma áspide, né, que é uma espécie de víbora extremamente venenosa, tá? Então ela coloca uma camareira teria trazido a áspide, né, a víbora e ela recebe a picada e acaba morrendo, tá? Pessoal, esse vídeo é muito interessante, né, para falar um pouquinho da Cleópatra, né, que foi uma pessoa bem, bem importante, como eu falei para vocês, certo? Uma pessoa aí que rende, né, muitos frutos aí, né? Ela é digna de muitas especulações sobre a vida dela, tá? E muitas coisas interessantes aí, né? Filmes, pinturas, né? Ela passou a ser retratada aí na história, na arte, em vários sentidos, certo? No cinema, né? Tem vários filmes a respeito da Cleópatra aí. Beleza, galera? Então esse foi um vídeo aí a respeito dela. Espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Curtam aí o vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos, beleza? E a gente vai falando, trocando um pouquinho mais de ideia a respeito de história aí. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, fiquem bem, uma excelente noite e se cuidem. Tchau, tchau. Valeu, galera. Abraço.